maturidade, mas se você também não se desenvolver, você também vai ficar só girando para o outro lado. Então, autoconhecimento e autodesenvolvimento precisam estar juntos, né? É simultâneo. E o autoconhecimento, ele não para nunca, gente. Por quê? Porque o ser humano, ele está em constante mudança. Então, o que eu sou hoje não é o que eu era ontem. E nem vai ser o que eu sou amanhã. Porque hoje, de repente, nessas conexões, o que eu vou aprender alguma coisa, e aí eu já vou sair daqui assim, realmente, vou pensar sobre isso. Já mudei. Então, autoconhecimento é um caminho, por isso que eu falo, é um caminho sem volta. Que você tem que trilhar, e depois que você entende, não tem mais volta. Porque aí também, quando você se enxerga, você não tem como tirar esse olhar, tá? Então, é isso. Então, tem um teórico, né, que ele, nas observações dele, ele vivia no campo, né? E aí, uma vez, ele desceu lá, na casa tinha porão, quando ele desceu, eles plantavam batatas. E aí, o que ele percebeu? Quando ele foi pegar aquele caixote de batata, ele percebeu que tinha umas batatas crescendo meio que tortinhas. E ele percebeu em que direção aquele broto estava indo. E a surpresa dele foi que era um lugar escuro, úmido, mas que tinha umas brechas e que ali entrava a luz. E o broto ele ia em direção à luz. Então, a partir disso, ele criou uma teoria de que todo ser vivo existe em todo ser vivo que a gente chama de uma tendência atualizante. Então, todo ser vivo ele vai em direção à saúde. Ele só não vai se tornar completamente saudável dependendo das circunstâncias. Então, por exemplo, aquele broto ali, ele estava todo torto, porque as circunstâncias que estavam ali naquele porão não eram favoráveis. Mas a tendência dele, inerente, era para seguir a luz, em direção da luz. Então, vamos imaginar assim, a gente segue também em direção à luz. Tá? Então, partindo daí, a gente já entende o quê? Que todos nós temos essa força, independente do meu estilo de ser. Eu tenho essa força que é inerente ao ser humano. Ao ser humano, não. Ele amplia, todo ser vivo, tá? Essa tendência atualizante. Só que o que acontece no nosso caminho? Por que muitas vezes a gente não consegue se relacionar bem? Aí vai ter a ver com a autoimagem que eu tenho de mim mesma, com a minha autopercepção, né? Que é a autoestima. E a autoestima tem a ver com o quê? Até postei essa semana, né? De uma forma bem simples. A minha autoestima, a gente fala muito de autoestima, e aqui no grupo tem várias pessoas, né? Que falam de autoestima também, que trabalham para que a autoestima melhore. Mas a autoestima tem a ver com o quê, gente? A autoestima tem a ver com o valor que eu atribuo a mim mesma. E o que é valor? No grupo que a gente participa, né, de vendas, né, da Jaque, a gente fala muito de preço e de valor, né? Se fala muito disso. Mas o que é valor? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. O que é isso aqui? É uma nota? R$100. R$100. Se eu perguntar assim, quem que é essa nota? Opa! Vou querer uma nota de R$100, né? Ainda dá para comprar alguma coisa com uma nota de R$100. Eu vou querer. Mas imagina que essa nota, imagine, né? Que essa nota estivesse toda amassadinha, bem amassada, tá? Você ia continuar querendo essa nota de R$100, Elisete? Ia continuar. Opa! Obrigada. Você ia continuar querendo essa nota de R$100. Mas imagina que eu amasse essa nota. Agora ela está amassada. Estou até com pena, gente. Vamos lá. Por favor. Por favor. Vou amassar mais, não. Você ia continuar querendo essa nota? Por quê? Porque ela tem valor ainda. Porque ela não perdeu o valor. Então, o valor é isso.
independente de quem eu seja, independente se hoje eu fiz um bom trabalho, se hoje eu dei uma boa aula, se a Michelle me deu bom dia, boa noite, né? Se eu vendi o meu livro hoje, independente disso, eu tenho meu valor. É claro que a gente vai medir as nossas conquistas através de coisas externas. Isso não é ruim. Mas eu preciso. Acho que ela apertou o botão. Você sempre. Agora foi, vai. Parei aonde? Deu para ouvir? Deu. Então, não pode estar atrelado o meu valor, a minha autoestima, só às questões externas. Porque, senão, quando as coisas não funcionarem bem, eu vou ficar mal. Achando que não, não, tá vendo? As pessoas realmente não gostam de mim, isso não é para mim, eu não dou conta. Mas quando eu entendo que o meu valor é interno, intrínseco, eu tenho valor por ser quem eu sou, então, se hoje a Elisete não falou comigo, ou se a Elisete não me convidou para dar uma aula e convidou a Gil, ou convidou a Débora, tudo bem, o meu valor não vai se perder. Eu posso até ficar um pouquinho mais amassada hoje, mais tristinha, né? Mais chorosa. Poxa vida, achei que eu estava indo bem na fita, né? Mas isso vai passar. Isso não vai mexer com o meu valor. Então, isso é importante a gente entender na hora de se relacionar. Que independente do que esteja acontecendo, eu tenho um valor. E esse valor existe, só que esse valor ele vai ser construído lá atrás. E é aí que começa a pegar. E é aí que começa os problemas. A Elisete falou, acho que foi no... Agora não lembro, Elisete, eu te ouço tanto que eu não sei se foi na aula passada ou foi numa live. Para tu ver, né? E você estava até falando do livro da Gil e da forma que a Gil se colocou. Você deu o exemplo da sua mãe. Então, a interpretação que a sua mãe fez do mundo e que a Gil fez foi diferente. Não tem a ver com o valor delas, mas tem a ver com a interpretação. Então, quando eu começo a entender que muita coisa que passa na minha cabeça hoje tem a ver com as interpretações que eu faço, eu já começo a me libertar de muita coisa. Entendeu? Eu começo a ver, não, peraí. Isso foi uma interpretação que eu fiz em algum momento da minha vida e que naquele momento fazia sentido. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, né? Se eu não me sinto amada, esse exemplo é clássico. Se eu não me sinto amada enquanto criança, e aí, para eu me sentir amada, eu vou ter que fazer alguma coisa, produzir alguma coisa para eu ter esse amor. O que eu vou associar? Eu só vou servir, eu só vou ser amada se eu estiver servindo. Eu vou crescer com esse pensamento. E na minha fase adulta, quando a Elisete não me convida, eu já vou ficar assim, gente, o que eu fiz para a Elisete? Será que foi porque eu não peguei aquele copo d'água aquele dia para ela? Poxa vida, ela estava sentada, esperei o garçom chegar, eu podia ter ido lá pegar. Aí começa, entendeu? Porque tem a ver com essa estrutura, com esse esquema que o cérebro monta. Porque em algum momento funcionou no passado. Eu era pequena, eu não me sentia amada. Eu fazia as coisas, me davam amor, funcionou. Só que na fase adulta, essa roupa não cabe mais, é como se fosse uma roupa. Né? Se eu perguntar a Michelle uma roupa que ela gostava muito de usar quando era pequena, de repente ela vai lembrar de uma roupa aí, né? Ai, vem à mente dela. Mas se eu falar, Michelle, você usa essa roupa hoje? Por quê? Provavelmente porque ela não vai caber mais em mim. E também porque meu gosto é outro, não é o mesmo. Porque ela não cabe, porque o gosto é outro. Mas por que a gente insiste nos mesmos padrões antigos? Né? Então, é um processo difícil essa mudança, se despir. Né? A roupa a gente deixa lá e compra outra. Mas a gente se despir dessas crenças não é algo fácil. E aí, muitas vezes, aí a minha autoestima vai estar atrelada a isso. E como ela está atrelada a isso, eu levo para quê? Para as minhas relações. E aí, eu tenho todo o autodesenvolvimento, que eu fiz esse curso de network maravilhoso, que vieram várias dicas, várias técnicas, mas eu não desenvolvo, eu não consigo avançar. Por quê?
porque tem a ver com o meu autoconhecimento. Eu não estou me enxergando dessa forma. Por isso que é muito importante entender isso. Entender que nós não somos feitos só de coisas ruins. A psicologia, né, ela começou a tratar lá no século XX, né, em 1000 e alguma coisa lá, eu esqueci agora. A gente começou a focar nas doenças, e aí montou-se um manual de doença, né? Então, você vai lá e vê, a pessoa tem uma doença, tem um registro. Em 1998 e 2015, foi que a psicologia positiva começou a dar um boom. Que aí veio um estudioso e falou, poxa, mas a gente só olha para a doença. Aí a gente vai começar a olhar para a saúde, para os pontos positivos. E aí vai bater lá com a historinha lá atrás da batata, da tendência autoatualizante. Então, o que eu quero que vocês comecem a pensar hoje? Eu tenho dificuldade? Tenho. Né? Mas eu tenho só dificuldade? Não. Quais são as minhas potencialidades? E o que aí é muito importante a gente entender? Que isso foi falado na primeira aula e eu vou só reforçar, porque eu achei muito legal a Dani ter falado, e vamos falar de novo. Por quê? Porque nesse grupo, por conta das interações que a Elisete pedia para fazer, eu percebi, tem muitas pessoas tímidas. Então, o que é importante eu entender? A diferença de timidez, introversão e ansiedade social, né? Que é a antiga fobia social, que hoje não se fala mais assim, fala ansiedade social. A timidez é aquele traço que eu tenho que traz sofrimento. Eu fico pensando no que o outro vai pensar sobre mim. Então, me traz sofrimento. A timidez, ela é tratável com técnicas, tá? Mas é aquilo que me traz sofrimento. Então, eu fico ali pensando. Então, eu tenho reações fisiológicas, meu coração dispara, minha boca fica seca, me dá dor de barriga. Tá lá. A introversão é um jeito de ser. Então, por exemplo, se a Débora ela é mais introvertida, no grupo de network, provavelmente ela vai fazer, de repente, 2 conexões. Cara, a Elisete vai fazer 5. Mas tudo bem, é o jeito de cada um. A introversão não vai te impedir, porque é o seu jeito de ser. Você só é mais voltado para dentro, mas não traz sofrimento. É um jeito de ser, não traz sofrimento. A timidez traz sofrimento. Porque, às vezes, o tímido, ele até quer se relacionar. O que impede dele se relacionar é o medo do julgamento. Tá? E a ansiedade social é a timidez no nível hard. É aquela timidez quando já está demais e você precisa mesmo entrar com intervenção medicamentosa, com psicoterapia, né? Em alguns casos, intervenção medicamentosa mesmo. Mas a introversão e a timidez são algo que a gente pode... A introversão não tem nem o que se tratar, gente, é um jeito de ser. E a timidez tem que se tratar. Então, por exemplo, se a minha adolescente olhasse para quem eu sou hoje, não ia acreditar. Porque eu fui uma adolescente extremamente tímida. Tímida de, às vezes, negar uma comida por vergonha de comer na frente dos outros. Não sei se alguém já passou por isso, né? Ou tímida de descer 2 pontos adiante do ônibus com vergonha de puxar a campainha e tropeçar dentro do ônibus. Então, aquela adolescente não ia acreditar que hoje, né, ela estaria dando aula, dando palestra. Ela fala, não, nunca. Então, por isso que eu falo para vocês, é tratável. Mas por quê? Porque a timidez tinha um julgamento, tinha a ver o quê? Com a visão que eu tinha de mim mesma. Tinha uma história atrás disso tudo. A partir do momento que eu enxergo isso e eu começo a treinar, as coisas fluem. Gente, eu fiz em 2003, foi um ano todinho, eu trabalhei para uma empresa de marketing de Ipanema, imagina. Então, assim, era gente tudo top, assim, imagina marketing, gente, aquele pessoal tudo, né, de chinelo, cabelo pro alto. Eu ainda estava trabalhando essa timidez, mas eu iria, vamos lá. Era eu e um outro psicólogo. E aí, por que eu estou contando isso? Porque a gente pensa sempre assim, e se o pior acontecer? Cara, eu fui. E aí, eu falando e tal, estava num trabalho muito bonito, só que as pessoas começaram a discutir, porque era aquela galera jovem
que discute, que joga na mesa, que fala aquelas palavras tudo em inglês. Cara, no auge daquela confusão, eu viro e falo assim, gente, vocês vão ficar nessa sabatina? Silêncio. E aí ninguém me questionou, eu continuei. O coração, gente, eu sentia pulsar aqui. Falei, caraca! Mas, falei, fui embora. Quando terminou tudo, meu amigo, a gente entrou no carro, meu amigo psicólogo virou e falou assim, garoto, tu estava demais hoje, hein? Que palavra foi aquela que eu nem conheço? Tá na Bíblia? Gente, tanto! Eu falei que tá na Bíblia, eu queria falar... Eu falei sabatina, eu falei sabatela. Eu queria falar sabatina, e eu falei sabatela. E ele, eu crente, ele não era, ele achou que estava na Bíblia. Eu ri e falei assim, vamos torcer para o pessoal também achar, porque se o pessoal não achar, a gente perdeu o emprego, porque eu falei foi errado. E a gente começou a rir, né? Porque eu falei, gente, o que de pior pode acontecer? Frase que eu quero que vocês copiem. Isso é dica. Quando estiver muito ansioso, o que de pior pode... Eu falei, gente, o de pior que pode acontecer é a gente perder esse contrato, que é maravilhoso. Mas nada mais do que isso. Enfim, o tempo passou, ninguém mandou pergunta que era sabatela, tudo tranquilo. E só confirmaram o próximo evento. E os eventos, gente, era assim. Eles fechavam um sítio em Araras, em Nova Friburgo, era assim. Eles assim. Isso. E eu fui. E, gente, vida que segue. Até hoje, eu não revelei isso para eles, né? Com certeza descobriram que eu tinha falado errado, mas isso não foi o suficiente para me impedir de progredir. Então, outra coisa importante, saiam daqui. Uma parte sua não te define. Não define o seu todo. Uma parte sua não define o seu todo. Eu ter errado numa empresa de... Hoje eu falo rindo, tá, gente? Mas eu fiquei desesperada. Meu coração, eu morri de vergonha. Eu ria tanto. Eu falei, meu Deus! Hoje eu brinco com isso. Por quê? Não me definiu. E eu continuei crescendo na minha profissão. Só que muitas vezes a gente pensa logo assim, caraca, se eu errar, o que vai acontecer? Né? Se eu falar uma palavra errada, se eu fizer alguma brincadeira que a Márcia não vai gostar, eu já fico pensando no e se, mas sempre no e se negativo. Eu quero que vocês comecem a pensar no e se positivo. Né? E se eu for dar uma aula e tiver ali alguém, sei lá, de uma faculdade ou de um curso muito grande me convidar? Né? E se eu estiver ali e tiver alguém que vai me contratar para fazer um trabalho específico? Só que o nosso cérebro, ele já falei isso para algumas pessoas, ele é velcro para as coisas negativas e teflon para as coisas positivas, tá? Isso não é fala minha, tá, gente? Tem um autor que fala sobre isso, um psicólogo. Ele é velcro para o negativo e teflon para o positivo. Então, a gente precisa trabalhar esse cérebro para as coisas positivas que eu faço. Porque as negativas, naturalmente, eu já vejo. Eu não preciso nem fazer esforço. Né? Eu vou ver que, de repente, eu não tranquei a porta, meu marido entrou no meio da aula. Eu vou ver que, caraca, eu botei a mão ali, estava falando, o troço desligou. Isso eu vou ver naturalmente. Eu preciso me treinar para ver as coisas positivas. E entender que se hoje eu estou vendo negativo, é porque eu tive uma base que em algum momento isso fez efeito lá atrás. Aí vocês vão lembrar da roupinha da Michelle, que a Michelle não usa mais. Tira essa roupa. Não cabe mais em vocês. Porque naquele momento eu era uma criança, eu era dependente dos pais, e eu precisava fazer aquilo para me sentir amada. Hoje eu tenho outras formas de me sentir amada. Né? E se a Elisete não me quer, sinto muito. Né? É um direito dela. Gente, outra coisa que é libertador é entender que as pessoas têm o direito de não gostar da gente. Isso é libertador. Nem todo mundo vai gostar da Rosana. E tudo bem. Né? Pena deles que não vão gostar de mim, estão perdendo a oportunidade. Né? Mas tudo bem. Só que a gente fica achando que todo mundo tem que gostar da gente. Uma coisa que eu reparei também no encontro de ontem, Elisete, que a gente estava, que eu achei fantástico, eu até trouxe para um atendimento hoje de manhã. Mulheres fantásticas, mulheres, assim, todas se relacionando, né, conversando, mas você vê que tem as preferências. Sim.
Tudo bem. E por que tem as preferências? Gente, a gente dá match. Sim. Né? É o jeito de ser, é o estilo de cada um, é a forma de falar. Então, assim, a gente falou com todo mundo não tinha. Pelo menos eu achei que a gente ia falar com todo mundo, mas pelo que a Elisete falou, teve gente que não falou, mas enfim. Mas tava um clima bacana. Mas as pessoas elas vão se agrupando, né? E tudo bem. E, de repente, não vai se agrupar comigo, não vai se agrupar com a Elisete, não vai com a Márcia. Então, entender também isso é libertador. Porque, senão, eu vivo constantemente correndo atrás de uma perfeição que não existe. Correndo atrás de uma relação que não existe. E aí, o que vai acontecer? Eu vou viver frustrado. Então, isso é um ponto. Então, entendeu essa diferença de tímido, introvertido e ansiedade social? Então, se eu começo a entender o meu jeito de funcionar, também vai ser mais fácil eu não me comparar com ninguém. Gente, eu não posso, não tem como eu me comparar. O meu jeito de ser, apesar de hoje as pessoas falarem que eu falo muito, eu sou uma pessoa introvertida. A minha bateria social, ela dura pouco. Eu não sou aquele povo da galera, vamos lá. Não sou. A minha bateria social, eu vou, de repente, falar assim, tem que recarregar. Se vocês perceberem, às vezes eu tô assim, ó, viajando e olhando para a cara da pessoa, mas eu me conheço, eu não me cobro. Porque, gente, aí eu falo assim, é o meu limite, eu já estou precisando recarregar minha bateria. Então, esse autoconhecimento é que vai te facilitar nas relações. Por quê? Porque eu sei que eu sou assim. Mas isso não me impede de me relacionar, isso não me impede, hoje, de entender que o network pode ser provocado, né? É provocado, né? Então, isso não me impede de repente, eu vou lá e vou fazer. Mas eu não vou fazer network como a Elisete faz, gente. Impossível. Para mim, isso é impossível. Eu posso até alcançar, né, um patamar legal, mas a excelência que ela faz, eu não faço. Porque o meu jeito de ser introvertido. Eu vou fazer excelência, que eu quero dizer, dentro do meu jeito, né? Então, o meu jeito é excelência, de repente, é fazer um network. Meu Deus! E beleza! Né? Não sei mexer, gente. Isso aqui não é meu, não. E beleza, eu vou fazer um só. E vou viver bem. Então, esse autoconhecimento é o que vai me ajudar a remar meu barquinho e ele ir na direção. Eu entender que, eu precisei do autodesenvolvimento, de técnicas para trabalhar minha timidez. Isso foi autodesenvolvimento. Mas, para isso, eu tive que ter o autoconhecimento. Timidez tem jeito. E por quê? Porque cada vez... Olha como é que o nosso... Gente, eu sou apaixonada pelo cérebro, tá? Eu sou apaixonada pela psicologia. O cérebro, ele é muito inteligente. Cada vez que eu me recuso a fazer alguma coisa, o que acontece comigo? Por exemplo, Márcia. Márcia já passou por isso, que ela relatou lá numa live que ela ia fazer, nervosa, mas ela foi. Vamos imaginar que ela fala assim, não vou. O que ia acontecer? Todos aqueles sintomas que ela estava sentindo de ansiedade, palpitação, ia diminuir na hora. O cérebro ia querer falar o quê? É melhor dizer não. Então, quanto mais eu evito, mais o meu cérebro entende que isso é o melhor. E aí eu vou deixando de fazer uma porção de coisa. Quando eu enfrento, cara, o pico de ansiedade é lá no alto. Mas ele dura, mas ele tem um gráfico, né? Existe um gráfico da ansiedade. Que quando você enfrenta, o pico vai lá no alto, mas ele desce. E quanto mais você repete, ele vai subindo menos. Até ele ficar numa forma confortável. Que é o que a gente chama de exposição, né? Na psicologia. A gente trabalha com a exposição. Fala. Elisete, voltou o som. Tá. Então, a gente trabalha com isso. Então, quanto mais eu digo não, mais eu vou dizendo não. E eu vou evitando. Então, é importante, eu tenho essa dificuldade, a Márcia vai lá e faz. Ontem, teve uma pessoa no grupo que falou assim, caraca, quando eu faço live, a minha boca fica torta. Aí a gente riu, que a gente falou assim, cara, eu nunca percebi sua boca torta em live. Mas olha a cabeça da pessoa. Aí, qual foi a estratégia fantástica? Eu ponho um papelzinho para eu não me ver.
Olha a estratégia, para não parar. Então, você vai descobrindo estratégias para você avançar. Entendeu? Por quê? Porque eu já sei que se eu ver que a minha boca tá, eu não vou querer continuar. Eu vou estacionar. Então, essa é a importância do autoconhecimento. Pergunta, gente. Tranquilo? Ou alguém quer perguntar alguma coisa? Perguntas, boas perguntas, por sinal, né? Eu já cancelei live de mentira. Eu menti, disse que tinha acabado a força aqui em casa, botei lá 100 energias para não fazer a live. De medo. Então. De medo, porque eu já estava com tremedeira, com suadeira, eu tinha escovado o cabelo estava deste tamanho, de tanto que eu tinha suado, sabe? A maquiagem já tinha escorrido todo dia. Eu falei, vou fazer isso sem nada. Botei lá 100 energia, desculpe, transferimos a live. Então. Não fiz, porque eu não tinha condição de falar. Eu ia fazer a live sozinha, e eu sozinha, eu sou terrível para falar sozinha. Porque, para mim, na minha cabeça, eu estou falando sozinha. Sabe? E se alguém me perguntar alguma coisa, aí é que eu me perco mesmo. Que aí eu cumprimento todo mundo, eu conto história e não falo o que eu tinha que falar. Então, eu falei, não, eu não vou fazer. Botei lá. Estou sem energia, sem condições de fazer live. Não fiz. Foi só uma vez, viu, gente? Isso faz muito tempo. Agora eu vou com medo mesmo. Mas, Márcia, isso é mais normal do que você pode imaginar. Né? Tem alunos, na época da pandemia, que eles faziam? Quando eu perguntava, sempre caía a internet. Não caía nada, gente, porque estava com vergonha de falar. Cara, depois eu ficava rindo, falava, gente, eles acham que a gente não foi aluno nunca, né? Caiu nada, gente. Então, isso é mais comum. Por quê? Porque quando você falar sem energia, o seu corpo começa a voltar ao normal. E aí você fala assim, ai, que bom. Né? Só que se você continuar nesse processo, você nunca avança. Então, qual é a estratégia? Você vai começar a fazer live com alguém. Depois que você treinar bastante, aí você vai ousar fazer sozinha. Isso é o que a gente chama de exposição. Né? A gente faz uma escadinha e você vai... Quais são os objetivos? Começa do objetivo mais fácil para o mais difícil. Porque, às vezes, a pessoa quer pular etapa, é o que eu estou falando. Às vezes, a pessoa quer fazer network igual a Elisete faz, se frustra. Aí não faz nada. Não, tem que começar igual quem? Né? Vamos lá, igual a Rosana, ou igual... É trabalho de formiguinha, autoconhecimento, eu não vou dar conta disso. Então, não adianta eu querer ir para o último degrau. Ninguém pula uma escada, gente. A não ser que foi um atleta muito bom, aquele menino uma vez lá, aquele corredor que pulou, lá, não sei, 4 degraus de uma vez só, né? Mas, normalmente, a gente tem que fazer o quê? Um de cada vez. Então, esse autoconhecimento vai ajudar nesse sentido. É olhar para dentro. E aí, Rizzi quer falar, querida? Tá. E aí, outra coisa que é importante nesse autoconhecimento, hoje a gente está falando do autoconhecimento de parar e olhar. Mas tem o autoconhecimento, ele tem alguns instrumentos, e aí com um profissional, né, para trabalhar, que você vai entender quais são as suas forças de assinatura, quais são os seus talentos, quais são os seus pontos fortes e as suas fragilidades. Porque o autoconhecimento não é esse oba-oba, gente, dessa felicidade tóxica que ficam falando aí que tem que fazer, pensa 3 vezes nisso aí vai acontecer. Não é isso, gente. Porque isso frustra. Né? É entender quais são as suas fragilidades e como você vai lidar com as fragilidades de acordo com potências que você tem. Quais são as minhas potências? Eu nunca falei isso para a Elisete, mas eu estava vendo. Conexão é um talento. Talento é inato. Talento não é aprendido, é inato. Tem pessoas que têm, e eu acredito que a Elisete tem conexão como talento. E aí o talento ele vai se desenvolver, né? Porque é treino, igual essas pessoas que têm que treinar muito tempo no talento chegar ao topo mesmo. Mas já tem talento. Aí tem pessoas que não vai ter o talento da conexão, mas vão ter outros talentos importantes. Por exemplo, nessa viagem de network, o que eu entendi? Eu sei quais são minhas forças de assinatura. E 2 que eu tenho é gratidão e generosidade. Então, eu falei, gente, funcionava bem meu network sem saber,
Porque eu tenho essa força de assinatura. Olha só o autoconhecimento. Agora eu sei que eu posso fazer network com a força de assinatura intencional. Olha só, gente. Olha que ouro quando você começa a se conhecer, porque aí eu começo a fazer intencional. Eu entendo que eu tenho isso. Eu entendo que eu tenho uma força de assinatura que é a apreciação da beleza. Rosana, Oi. Felipe está pedindo para você explicar o que é essa força de assinatura. Tá. Força de assinatura são traços, segundo Seligman, né? Aqui, que é o pai da psicologia positiva, ele mapeou 24 forças de assinatura, 24 forças, tá? De assinatura são as 5 que fica. Vou explicar. 24 forças, que são dentro das virtudes da gente. Então, nas 24 forças tem generosidade, gratidão, critério, prudência. Não vou lembrar todas de cabeça, não, gente. Mas são essas características. Já pegou. Hã? Pegou já. Pegou? E aí você vai fazer um teste. Todos nós temos as 24 forças. Todos, tá? Quando você faz o teste, ele vem elencando as suas 5 principais forças. Aquelas 5 ali, a gente chama de assinatura. Aí aquilo ali você faz naturalmente. É o seu jeitinho de ser. É como se fosse assim, entendeu? Então, você faz naturalmente. Mas por isso, Rosana, desculpa te cortar rapidinho. Beleza, Michele, tranquilo. Foi buscar, ela tem que buscar o filho. Por isso que eu falo, que lógico que a gente fala de uma forma meio global do network, mas quando você se aprofunda no network, você vai ver que são várias formas de você se conectar com o outro, e às vezes não vai precisar ser através de uma conversa. O match, eu não falei que tem pessoas que vão ter afinidade com você só porque você entrou, andou daquela maneira, ou viu você cumprimentando alguém, pronto. Já estabeleceu com você uma conexão. Então, por isso que eu falei, Felipe tá animado hoje, não? Pergunta, Felipe! Não, em outras situações, a gente chama isso de rapport. O modo de você se vestir, o modo de você se sentar, o modo de você falar, a pessoa assemelha aquilo com ela, e é onde vocês falam aí do tal do match. Mais ou menos isso, né? Mas é isso. Tanto que eu contei a história do garoto que hoje, meu amigo até hoje, ficou parceiro de várias coisas, porque ele, quando me viu, eu me remeti ele à avó dele. Né? Então, veio a ele memórias afetivas. Exato. E a gente estabeleceu. Então, o network não é necessariamente você ter que estabelecer uma conversa com alguém. Você vai se relacionar com ela de alguma forma. Isso. E aí você vai precisar entender qual é a sua forma para fazer o network. Porque é importante que faça, gente. Porque se você ficar achando que o outro vai pensar, porque esse o que o outro vai pensar, isso é o que a gente chama de armadilha de pensamento. Isso tem nome, gente, tem uma lista de armadilhas de pensamento. É leitura mental. Vou falar, Márcia. É leitura mental, é catastrofização, então, personalização. Então, tem pessoas que fazem mais erros cognitivos, armadilhas de pensamento. De repente, tem gente que faz mais leitura mental. Quem faz muito esse erro de leitura mental é terrível, porque às vezes a Rise está me olhando assim, eu já estou assim, ai meu Deus, a Rise não está gostando. Olha só, a Rise não falou nada, mas eu já estou assim, meu Deus. Aí eu saio daqui, tu viu, Elisete, a cara da Rise na hora que eu estava falando? Aí você, não, você não presta atenção, mas eu presto. Ela não estava gostando, então eu faço leitura mental. Então, essa armadilha de pensamento vai dificultar meu networking, a minha relação e a minha conexão. Verdade. Então, toda vez que vier um pensamento, dica, anotem, vocês vão desafiar o pensamento. O que é desafiar? Você vai falar, tá, qual é a probabilidade de que esse pensamento seja uma realidade? Que a Rise realmente não está gostando do que eu estou falando. Depois, se isso for uma realidade, eu posso lidar com isso? Esse é outro desafio. Né? Depois, qual a evidência que eu vi que isso é uma realidade? Porque tu não me deu evidência nenhuma, eu só vi. Né? Agora posso... não, Elisete, é verdade, porque eu ouvi a Rise falando para Débora que não gostou da aula. Aí é uma evidência.
Então, aprendam a desafiar o pensamento. Se a Rise levantar hoje e falar assim, caraca, hoje eu não vou postar não, porque ninguém quer comer bolo, né? Não vendeu ontem, vamos imaginar, né? Tomara que isso não aconteça. Mas vamos imaginar. Aí ela fala, tá vendo? Não adianta mesmo, eu tô tentando e não consigo. Para e vê. Qual a evidência que eu tenho que eu não consigo? Porque eu não vendi um dia? Isso é evidência? Não é evidência. Isso é um dia. Isso é uma parte do meu negócio. Isso não é um todo. Poxa, mas eu fui lá no café, né, de network e ninguém me chamou para fazer um trabalho junto. Eu vou desistir, eu não vou mais nisso. Isso é evidência? Porque um dia ninguém me chamou? Às vezes ali não era o momento de eu estar, às vezes ali não eram as pessoas que eu tinha que me conectar. Então, desafia o pensamento, gente. Desafia, porque desafiar pensamento é ouro. Porque o pensamento, ele vem com uma força tão grande que a gente, aí eu falo a gente que é de forma geral, a gente acredita que é verdade, e não é. Pensamento está ligado à crença. Como tem o desenho, né, é de uma árvore. Crença é a raiz da árvore. Pensamento é a copa. Então, a raiz é alimentada pelo quê? A árvore é alimentada pelo quê? Não é pela raiz? Se na minha raiz está uma crença de desamor, os meus pensamentos vão estar ligados a isso, ao desamor. Então, está sendo alimentado. Então, hoje, saindo daqui, vocês vão falar, cara, eu posso ter uma crença assim, então eu tenho que desafiar meu pensamento. Porque eu não estou vendo a crença, mas o pensamento está chegando. Fala, Riz. Então, hoje eu vivi isso daí na prática, né? Porque eu estou, assim, há quase uns 15 dias sem a minha lista de transmissão, né? E eu preciso divulgar o cardápio de Natal. Só que o meu telefone está bugado, porque é muita informação, WhatsApp super pesado. Eu falei assim, não, mas tem que ser hoje. Por que eu não posso formatar o WhatsApp? Se as mensagens favoritas já estão lá, guardadas. Fui lá, revi, passei a manhã todinha revendo, fui lá e apaguei. Isso me gerou um medo de ter perdido alguma informação importante, mas eu destravei. Agora eu estou livre para criar a lista e mandar o cardápio e fechar o mês de dezembro muito bem. Perfeito, é isso, tá vendo? Não paralisar. Fala. Ô, Rízia, o WhatsApp tem uma função de backup. Você manda tudo para o teu e-mail, depois se restaura tudo para o seu WhatsApp. Precisa ter medo de formatar, não, cara. Aí, tá vendo? Eu não sabia dessa informação. Falando. Não, mas tem que falar para o Felipe que quem não sabe sofre, porque eu também, às vezes, fico, meu Deus, né? Mas o que a Rise trouxe é importante, é não travar. E se acontecer, o que de pior pode acontecer? Pô, Rosana, vou perder tudo. Vamos fazer de novo, gente. Vou fazer de novo, fazer o quê? Né? É vida, né? A vida ela vai fluindo. Não dá para gente estacionar. A gente precisa caminhar, entendeu? Então, questiona pensamento, entenda que uma parte sua não define o seu todo, que a autoestima ela tem a ver com o valor que você vai dar para você mesmo, e que o seu jeito de se relacionar é único. Então, entendendo isso, já vai ser aí um caminho grande para você andar e prosseguir nos seus negócios, nas suas interações, nas suas relações, sem tanto sofrimento. Eu estava vendo um vídeo, não sei se vocês viram, aí eu linkei, quando você falou do medo da gente ter um medo dele paralisar. Cristiano Ronaldo, a Portugal tinha passado pelas quartas, né? E parece que foram pênalti. E um dos atletas não quis bater porque tinha perdido o pênalti no jogo anterior. Não sei se vocês viram o vídeo. Não vi, não. Vai bater você, porque você é um bom batedor, você bate bem, você é um bom jogador, você vai lá bater. E acho que o cara falou assim, mas se eu perder, porque o cara tá com medo da experiência anterior. Ele falou, perder que se dane, a gente perdeu, acabou. Mas você vai bater, e o cara fez o gol. Então, realmente, às vezes a gente paralisa, eu adorei esse vídeo, por medo da experiência anterior, né? Ou de anterior, né? Então, isso mesmo. E isso tem muito a ver mesmo com aquilo que a gente estava falando. O nosso cérebro ele vai pegar as coisas negativas. E isso tem a ver, gente, do cérebro pegar... Não é porque a gente é masoquista, não. É porque tem a ver mesmo com a questão antropológica mesmo de sobrevivência. Então, você tem que estar mais atento.
Só que a gente precisa hoje, né, treinar as coisas positivas. Por que que é tão importante você... A psicologia positiva fala muito disso e as meninas trabalham isso, né? Talvez não nesse viés, mas trabalha as irmãs Medeiros com atitude bem me quer. Atitude bem me quer é o quê? São atitudes positivas. Que quanto mais você vai fazendo, mais vai colando. A gente precisa colar essas atitudes positivas para que a gente consiga caminhar. Porque, naturalmente, a gente vai focar, é aquilo. Se você teve um dia maravilhoso, mas você se aborreceu no final da tarde, é assim, ai, já foi péssimo. Cara, foi uma situação, como é que o dia foi péssimo? Mas é assim que a gente fala. A gente esquece tudo de bom. Cara, tu vendeu uma porção de bolo. Aí o último, sei lá, entornou na hora que você estava fazendo. Caraca, olha, quando o marido chega, olha, eu tive um dia terrível. Estava fazendo aquele bolo vermelho, o troço entornou. Cara, ela esqueceu que ela vendeu 5 antes disso. Que ela conseguiu já, de repente, pagar uma conta. Entendeu? Então, por isso que a gente precisa ficar focado nas coisas positivas. Porque senão a gente vive nesse desespero. E aí, o que acontece? A gente isso é muito típico de ansioso, né, de tímido, que vem da ansiedade. A gente superestima as dificuldades e subestima as nossas habilidades de solucionar problemas. Entendeu? Aí eu superestimo que eu derrubei o bolo e não percebo que eu sou capaz de repente, fazer 2 amanhã ao invés de 1 para botar no lugar. A minha habilidade eu não vejo. Tá? Eu superestimo a dificuldade e subestimo as habilidades. Gente, está chegando a hora. Dúvidas? Quero fechar com uma frase, mas quero abrir aí para a Elisete, para ver se era isso mesmo, se você quer que eu fale mais alguma coisa. Sensacional. Até Felipe falou, cara. Quer mais do quê? Rosana, eu só quero falar assim, porque essa questão de nervoso, boca seca... E aí, quando eu trabalhei muito isso, né? Logo assim que eu comecei com mobilização, que quando me convidavam para falar, antes de sair de casa, eu já ficava nervosa, a boca ficava seca. Teve uma última campanha do ano passado, que eu falei assim, acho que eu não vou, não. Acho que eu vou inventar que eu estou com alguma história. Aí eu comecei a criar uma opção de situação na minha cabeça. E aí, depois eu orei, fiz respiração, porque agora eu faço respiração para tudo, né? Exercício de respiração. Isso me ajuda muito. E aí, fui na igreja e foi o melhor fechamento que eu tive, porque eu tive medo. E realmente acabou o medo, né? E juntando aí essa questão aí com o network, essa coisa da Elisete colocar a gente para fazer vídeo. E aí eu entendi o seguinte, quem erra é que faz. Só erra porque está fazendo, é isso aí. Exatamente, só erra porque está fazendo, a frase é essa. Só erra porque está fazendo. E se você não faz, você não vai saber nunca se está acertando ou não. Isso. Mas, olha, top, a aula hoje foi maravilhosa. Que bom, que bom. E olha, Gil, é isso aí, quanto mais você treina, mais você vai deixando para o lado. Tem uma estratégia, aí depende de onde você está, né, gente? Mas, por exemplo, quando eu falava muito igreja, eu já chegava me entregando, eu já falava assim, gente, eu estou muito nervosa, aí fazia uma gracinha, todo mundo ria, acabou, eu não precisava esconder mais nada. Aí eu relaxava, entendeu? Porque isso é estratégia. Claro que se você for numa empresa, gente, né, você não vai chegar lá, pô, estou nervoso, não é isso, né? Mas se for um lugar que você pode contribuir, levar uma brincadeira, um quebra-gelo, e respiração é Rivotril, gente. A Gil contribuiu muito bem. Até médico agora já passa exercício de respiração, de mindfulness, que é viver o momento presente, porque isso vai te acalmando. Porque o que acontece no corpo da gente? Quando o coração dispara, quando começa a dar suor, a barriga começa a dar dor de barriga, dor na barriga, é o quê? O nosso cérebro está entendendo que a gente está em perigo. Aí a gente aciona o mecanismo de luta e fuga. Então, esse pavor que a Márcia sentiu, que eu já senti muito, que eles é o mecanismo de luta e fuga. Então, o teu cérebro está falando assim, corre! Corre porque vai dar problema, entendeu? Então, vaza daí. Só que se você ficar, você vai mostrar para ele que não tem nada tão ruim que possa acabar com você ali. E aí o próprio organismo, vocês já devem ter vivido isso,
vai acalmando, porque o nosso organismo não aguenta ficar muito tempo nesse estado de luta ou fuga. São minutos, que eu não vou falar aqui para não falar bobagem, que eu não lembro quantos minutos, e depois ele vai voltando para o equilíbrio normal. O que acontece quando as pessoas falam assim, Rosana, eu passo o dia assim, é porque ela volta a pensar, e são pessoas que já estão com transtorno, com nível de ansiedade muito alto. Então, quando o organismo começa a voltar ao normal, ela pensa de novo, aí volta tudo de novo. Entendeu? Fica nisso. Tá? Sensacional. Fala, Márcia. Mas é normal você ter medo só de uma determinada situação, ter esse ataque? Porque se você me pôr num palco para falar para 1000 pessoas, eu falo, danço até a dancinha do TikTok. Agora, se me põe em frente ao celular, aí complica. É normal. Às vezes você tem habilidade numa situação e não tem no outro. Tem professores que falam muito bem quando dão aula, mas quando estão fora não conseguem se relacionar. Por quê? Porque ali eles relatam, isso é experiência clínica, eles relatam que ali eles estão cumprindo um papel, então é mais tranquilo. Entendeu? Então, existem situações que você, de repente, fala, poxa, mas nessa eu saio tão bem e aqui eu fico tão nervosa. Você mesmo já falou, quando você está na tela, você acha que está falando sozinha. Aquilo te gera uma angústia muito grande. Quando eu estou em aula, assim, né? Em aula que eu estou vendo todo mundo, assim, né? Aí é outra coisa. Tem né? essa Se você fala um negócio aí, Márcia, explica um negócio, explico na boa. Estou vendo vocês. Então. Né? Mas na live que eu não estou vendo ninguém, nossa. Então, só vejo aquele númerozinho ali em cima, sabe? Então, a live vai ser treino. Eu acho também que passa pela questão do julgamento, né? Sim, porque quando a gente está em live sozinha, a gente fica imaginando o que as pessoas vão estar imaginando do outro lado com a gente falando. E aí eu acho que se torna mais desafiador porque você não tem um feedback, porque querendo ou não, no público tu olha uma carinha ali, tu olha aqui, tu vê alguém balançando uma cabeça, tu vê alguém aprovando o que você está falando. Já você sozinha, você e você, né? A live a gente parte do princípio que é a gente sozinho. Então já tem já é 100% de sucesso, porque alguém acreditou na tua proposta. 3, 200%, até a gente alcançar o nível máximo. Então, eu acho que está muito nessa questão da nossa autoimagem. E aí também não sei como você se vê, como você se enxerga no vídeo, qual é o lugar que fica mais confortável, se de repente algum filtro vai te ajudar, porque assim, eu me sentia desconfortável, achava que ficava torto, que eu não gostava do tom de voz. Então tem algumas coisas também que é legal até você se conhecer para ir poder vencendo esses desafios. Fato é, ninguém nasce sabendo fazer vídeo, né? Verdade. Então, são habilidades que podem ser desenvolvidas. E os meus primeiros vídeos eram horrorosos. Hoje eu olho e acho graça, mas hoje eu faço vídeo no sacolão. E aí, então é tudo treino. E o que a Débora falou justamente isso, está aqui dentro. Ó. É o que eu estou pensando sobre o que o outro está pensando. Então, se eu conseguir olhar para aqui para dentro e conversar e calar, porque a gente vive rodeado de vozes. Se eu conseguir calar essas fofoqueiras que ficam aqui dentro, né? Eles ficam assim quando ele fofoca. Ó, vão rir de você. Olha, você tá torta. Olha, você tá feia. Nossa, não gostaram do seu bolo. Se você... cala esse bando de fofoqueiro que tá aí dentro. Se você conseguir calar e desafiar esses pensamentos, você vai conseguir lidar. Mas, gente, eu estou falando aqui de uma forma bem simples, mas eu sei que na prática não é tão fácil. É processo. A primeira aula que eu dei assim foi terrível. Por quê? Porque ninguém abriu a câmera. Aí acho que uma menina... Pior ainda. Aí uma menina abriu, olha minha cabeça, uma menina abriu, eu falei, caraca, era uma aula que eu tinha que dar para uma turma lá da Barra. Logo começou a pandemia, era online, a gente estava começando, nem entendi direito. Ficou ela só. Eu falei, caraca, como é que eu vou dar uma aula? Eram 4 horas de aula, direto, com uma pessoa que não tem interação. Cara, não rende. E aí, eu falando com ela e tentando passar uma mensagem para a coordenadora do curso, falando assim, eu tenho que fazer? Aí ela botou assim, mesmo se não tiver ninguém, que a aula fica gravada. Falei, ferrou, eu fiz igual a Márcia. Eu vou falar para nada. Caraca! E aí, eu tive que trabalhar o quê, Rosana? Tu tem que fazer, acabou, você está ganhando para isso. Então, foi fácil? Claro que não. Muito difícil você falar para uma tela, ninguém está te olhando, tu está lá. Ai, tem hora que fica assim, gente, que bobeira, eu estou falando aqui sozinha, ninguém está nem aí. E aí algumas pessoas botavam assim no chat,
Ó, eu tô saindo, mas eu vou assistir depois. Caraca, eu falei assim, pelo amor de Deus, gente. Aí a pobrezinha que entrou, fiquei morrendo de pena, porque, coitada, ela ficou sem graça de sair. Falei, se ferrou, agora ela não vai ficar. Falei, eu não vou facilitar a vida dela, não estou facilitando a minha, que é quietinha. Não liberei, não. Aí, no fim, ela falou, Rosana, infelizmente vou ter que sair, vou ter que levar meu filho. Eu falei, tudo bem. Então, assim, são coisas que vão acontecendo e a gente vai aprendendo. E é como a Débora falou, é treino, gente. Tem coisa que a gente vai aprender, é habilidade. Habilidade, que é outra coisa que a gente aprende no autoconhecimento, habilidade é algo que a gente pode exercitar, treinar. Tá? E não se comparar, né? Vai no teu tempo. Grava joga fora, grava, joga fora. O importante é você confiar. Se tu sabe o conteúdo, confia e vai. Felipe aqui, ou posto e sai correndo. É isso aí. Eu faço igual o Felipe, eu posto, sai correndo, não olho nunca mais. Eu também. História, eu gravo, posto e não olho. Não olho. Se eu olhar, eu vou querer apagar ele. Mas história, para mim, é mais fácil do que a live em si. É porque é o tempo. É rapidinho, vou lá, falo o que tem que falar, ó. Eu olho nunca mais. Eu acho que é um pouco costume mesmo. Porque eu, por exemplo, eu falava, o pessoal fala, como é que você faz bem vídeo? Gente, eu que lembro muito bem, foi aqui no Felipe. Foi aqui no Felipe. Foi aqui? A primeira? Não, você foi lá em casa. Gente, eu tremia. E o professor falou assim para mim, que me deu força para fazer. A condução é tua, a batuta é tua. Eu vou estar aqui, mas você... Cara, aquilo acabou comigo. Né? Eu achei muita responsabilidade. A primeira, eu tinha que ver, eu gaguejava. Nos vídeos do início, eu vejo, eu fico rindo. Eu falo, gente, também. Isso tem que ser banido de plataforma. Mas, de tanto você ir fazendo, aquilo vai realmente aprimorando uma habilidade que você já tinha e nem sabia. Isso. Né? Você nem sabia que eu falo assim. Ou você realmente, de tanto fazer... Gente, vou voltar para o futebol, que é a vibe aí do momento, que é a de Copa do Mundo, né? Eu lembro como hoje, né? Quando eu apitava, eu lembro que eu estava assim na beira do campo e o Fábio, não sei se a galera que acompanhava o Flamengo, tinha um jogador chamado Fábio Baiano. E a torcida pegou no pé dele, querendo que o Flamengo vendesse, onde cabeça de bagre, não sei o quê, falando mal, mas falando muito mal dele. Daí um dia eu estava na beira do campo e eles estavam aquecendo antes de jogar. E eu lembro que, cara, lá, o Maracanã é imenso, né? O campo do Maracanã, né? E aí o cara chutou uma bola lá, não sei de onde, cara, ele de primeira pegou assim. Eu falei, cara, acho que se eu treinasse 10, eu não ia conseguir fazer isso que ele fez. E aí o rapaz falou para mim, fundamento. Ele faz isso todos os dias, não sei quantas vezes. Viram? A galera ficou... Eu falei, o gol do Richard não foi um gol, foi uma pintura. Quantas vezes ele bateu daquela forma para chegar à excelência? Para a gente chegar à excelência, é gravando um vídeo, é lendo um texto, tem que fazer repetidamente. O que eu vejo hoje na galera é o seguinte, grava um vídeo hoje, aí vai gravar daqui a um século. Se você não tiver uma constância, fala hoje, vai falar daqui a 300 anos. Entra numa aula hoje, tem uma fala, vai falar daqui a 300 anos. O que nos dá a excelência, o que nos faz chegar é a continuidade. Não é? A continuidade, a constância, repetir os atos, o fundamento mesmo, né? E aí você vai se aprimorando naquilo. Hoje, eu falo aqui porque é uma sala fechada, eu não fico falando isso aí, né? Eu tenho noção de que eu domino ali, bate tanto que eu fiz. São 2 anos. Então, eu estava até falando com a menina ontem, ela abriu uma live e falou, não. Aí eu fui dando vários toques, aí ela falou assim, Lisete, eu falei assim, cara, isso aí alguém falou para mim, eu coloquei em prática, eu fui ouvir tutoriais e eu vi que foi dando certo. Olha só. Não é? Então, mas de fazer repetidamente. Então, você já começa... Quer ver uma outra coisa que eu fui aprendendo com as lives? Realmente é uma outra dinâmica, né? Quem gosta de dar palestra ao vivo, você vê a interação da pessoa, quem catuca, quem pisca, quem tá... Você já vê quando a pessoa está... Estou falando demais, que já está se mexendo na cadeira, já quer sair. Você já tem aquele conhecimento da plenária.
Hoje eu sei ter um conhecimento ali da live, a hora de parar, a hora de continuar. E dá para continuar, eles querem que continue. Porque as interações me mostram isso. Então, é uma plenária também, é um público também, só que a interação é outra e a gente vai ter que estudar aquela interação. Entendeu? E você... Aí é o autodesenvolvimento. Isso aí. Você é estudar. Estudar. Mas você só vai ter, começar a ter aquela expertise fazendo. Fazendo. Sem fazer, não dá. Faz errado, e eu que gozava, aí peraí que eu vou gozar. Aí a menina do som, o pessoal do som, que eu tinha apertado o microfone. Daqui a pouco eu virava a câmera. Olha, acontecia de tudo. E uma outra coisa também que você falou muito bem, sobre a gente já deu errado, então você já está com errado, vamos solucionar. Que eu, quando acontecia as coisas, eu ficava num desespero. Meu Deus, caiu. Uma vez eu falando na live, eu derrubei tudo. Aí a pessoa lá do outro lado, oi, aí eu, peraí, catando o telefone do chão. Hoje em dia eu tiro de letra, pode cair no chão. Gente, vamos lá, caiu aqui, não sei o quê. Coisas da vida, do ao vivo. Porque você começa a ir trabalhando aquilo com naturalidade. Eu acho que assim é a conexão. Você trouxe muito bem agora. Eu quis que repetisse o papo do autoconhecimento, porque eu tenho certeza, e aí a Rosana falando aí, a gente pôde ver, que, cara, se você não conhece as suas crenças, as coisas que te bloqueiam, que te limitam, você pode fazer o curso de network que for, você não vai conseguir interagir com ninguém, porque, primeiro, você tem que jogar alguns muros aí, né, abaixo, de se conhecer, passa muito pelo valor, sim, eu fiquei rindo dos exemplos que tu estava dando, realmente, tu olha a pessoa, meu Deus, tu viu como é que ela me olhou? Aí a menina falava, gente, eu nem vi ela te olhar. Quer dizer, a gente cria os monstros na nossa cabeça, né? Que ela olhou assim para você, tu viu como ela falou comigo? Que ela falou que é normal, né? E a gente fica criando determinadas coisas que vai nos bloqueando agora. Para que a gente desenvolva melhor os nossos serviço que a gente tem para oferecer, e acredito, por exemplo, essa galera que se inscreveu foi muito qualificada, eu sei cada um quem são, né? E é muito importante interagir, é muito importante falar com o outro, descobrir o que o outro faz para que a gente possa, né, tá agindo junto. Eu tinha falado sobre a gente ter uma aula bônus, né? E eu estava vendo data, essa Copa do Mundo aí está meio coisa, eu queria que nessa aula bônus, a galera vai assistir de hoje, fica top, vai ser uma aula bônus para fazer uma roda que não vai ser de negócios, mas aí vai ser uma roda de network aqui, meu. Aqui todo mundo vai falar, vai todo mundo. Eu estou vendo se a gente faz ainda antes do meio do mês, que aí depois todo mundo quer saber de Chester, árvore de Natal, Papai Noel, Peru, né? Bacalhau. Quem já comprou bacalhau? Fala aí, Marcelo, comigo o microfone. Eu ainda não. Eu já comprei o peru e o pernil para o ano novo. Bom, daqui a pouco o pessoal já quer saber disso, então eu estava pensando em 13, mas eu acho que tem um jogo do Brasil 13, não tem? Não, eu acho que 13 é uma semifinal, eu tenho quase certeza, aí não dá para ser. Né? Se não der para ser 13, e aí vou fazer mais tarde, que dá para todo mundo chegar, tipo 8 horas. 8 às 9, fica muito tarde? 8 às 9? Que ainda temos todo mundo... Dá? Online, né? Não, online. Que ainda temos todo mundo chegar, fazer sua janta, quem faz janta, né, ajeitar suas coisas, e que eu preparei uma dinâmica maneira para a gente fazer. Estou com vontade de convidar a galera que veio como convidado para participar, né? E aí ou vai ser 13 ou a gente faz na primeira semana. A galera vai viajar? Vai para Paris, Michele? Michele! Eu não, era. Vai ficar em casa? Porque esse ano é sábado e domingo. Ou a gente faria na primeira semana de janeiro, para também não estender muito. Mas eu vou tentar ser ainda agora. Por agora, eu vou botar lá para todo mundo. Quero convidar. Porque o Delima, por exemplo, que eu quero que participe, ele viaja. Ele, todo início do ano, que é a pré-temporada, que ele volta depois para a pré-temporada.
né? Se puder não ser dia 13, agradeço. Não ser dia 3? Não, 13. não pode, né? Tem aniversário de paciente, e aí o garoto quer que eu vá, e aquela coisa. As duas possibilidades de data lá, ou 3, a galera escolhe, a gente volta, e eu vou tentar ver se o pastor Fábio vem, Delima vem, para a gente fazer uma rodada mais network, mas a galera falar, contar as experiências, falar de como tem sido os relacionamentos, e a gente poder fazer uma coisa bacana que está aí na minha cabeça, para aí a gente encerrar de vez, que eu falei que ia encerrar hoje, né? Mas fora que eu quero que a galera venha aí participar, né? Mas todo mundo tinha me avisado, Zé, não era nem pelo horário, é que alguns tinham, por exemplo, a menina tinha o filho dela, que era formatura de escola, o outro tinha. Cada um, o Diego falou, Lisete, eu fui convidado, legal, Diego, top, vai lá, né? Mas a gente vai fazer. Mas, de resto, gostaram? Rosana arrasou, né? Rosana, gostou, Michele? Márcia, Débora, Rise, Rosana tem que fazer alguma coisa online para eu participar, porque se seus presencial não dá para eu ir, né, amiga? Tem que fazer, tipo, um negócio online que aí eu vou assistindo. Eu estou montando um online. Mas está chegando online. Aê! Moleque. Ó, Michele também é maravilhosa. Michele tem uma fala ótima. Michele tem um trabalho... Primeiro tem uma expertise aí com gestão de pessoas e gestão... Ela é do varejo, mas eu acho assim, que a Michele tem uma veia muito forte para essa gestão de pessoas, né? Tem uma experiência de Pretec, acho que pode colaborar também. E que a galera precisa, isso que eu estou falando, de interagir para projetos juntos, né? Eu acho que é muito legal. Ela tem aí o trabalho de Maria Pacasotes, que eu fiquei apaixonada muito vendo a minha amiga lá, minha filha. Mana tirando onda lá, ai, que coisa linda. Mas aí chocaram as datas, mas tudo bem. Gente, vocês que estão aqui, eu quero agradecer a confiança, agradecer mesmo. Para mim, foi um aprendizado durante os dias de Masterclass. Uma galera que falava comigo, eu ficava, gente, essa galera não interage, meu Deus. Essa galera não interage, o que eu vou fazer com essa galera? E aí o pessoal me chamava no privado para contar os dramas de não conseguir interagir, né? Eu achava ótimo isso, né? E eu falava, são só de 20 pessoas, se não consegue interagir com 20, vai interagir com 500? Não vai, né? Mas também isso foi me dando... A Rosana hoje falou algo que, no decorrer, não só da Masterclass, mas cada mentoria que eu ia montando, ou lugares que eu ia falando, também ficou muito claro para mim que é preciso cada um se conectar ao seu jeito. Só não pode deixar de se conectar, né? Não precisa todo mundo se conectar como eu me conecto, como a Michele se conecta, como a Rosana, como a Gi, como a Débora, como a Débora, por exemplo, ela falou dos vídeos dela sacolão. Eu sou caruda. Eu sou broncuda pra caramba. Eu fico, cara, como é que ela tem essa coragem? Essa do sacolão hoje eu me superei. Nem eu sei como eu... Ela sai da loja de roupa. Eu falo, eu não tenho coragem não, entendeu? Então, gostei como é que é traço de assinatura. Força de assinatura. Mas, então, o que não pode deixar de fazer é se conectar. Mas eu pensei em uma coisa assim, um adendo aqui, né? Também vai do momento de vida, né, que a gente está vivendo. Eu não tenho dificuldade nenhuma em fazer amizades, em conhecer novas pessoas, mas eu estava num momento de tanto trabalho, de tanta coisa, que a minha energia estava voltada para aquilo, porque eram coisas de muita responsabilidade, né? E aí acaba que a gente tem que priorizar para poder dar conta. Teve um amigo que me chamou, fiquei até com pena, tadinho. Demorei 2 dias para responder o rapaz. Quando eu respondi, acho que ele ficou de mal. Tadinho, depois eu chamei de novo, mas eu ainda vou insistir na amizade dele. Mas, assim, eu me liberei. Falei, não, eu não vou me cobrar isso agora. Sim. Porque, no momento, eu não tenho condição de dar conta de mais uma demanda. Porque relacionamento requer tempo. Isso. E aí eu acho muito desagradável você falar com uma pessoa e depois demorar 1 hora para responder, ou então você não conversar, ou você não dar atenção. Então, o autoconhecimento também te faz observar qual é o momento de vida que você está vivendo. Então, eu percebi que naquele momento, eu no Nordeste, viajando,
organizando um concurso de beleza, 3 candidatas no meu pé, mais o consultório, mais paciente, não tinha como eu demandar energia para isso também. Então, não é que é menos importante, mas prioridades, né? Prioridade naquele momento. Sim, eu só... Elisete, antes de você finalizar, eu quero deixar uma pergunta para vocês, para que vocês possam fazer. E vão preenchendo cada vez mais. A pergunta é: o que há de certo com você? Tá? Feição. O que há de certo com você? Anota e vai preenchendo. Cada dia você preenche. Olha para você. O que há de certo comigo hoje? Perfeição. Botou perfeição, não vai nem mais preencher mais dia nenhum. Ela vai fechar só no primeiro dia. Plena, já até tatuei para não esquecer. Ó. A única coisa, Rosana, que eu deixaria de dica, acontece muito isso comigo. Hoje meu telefone bomba muito mais, muito zap, mal liga. Só que eu sempre dei uma resposta. Eu coloco, não posso te ligar, falar contigo depois ou amanhã, só vou poder te responder para te dar uma atenção daqui a tanto tempo. Então, agora não vou poder te dar atenção, porque senão a pessoa acha que você realmente não... E não é nem por ela achar, é porque você, às vezes, vai deixar uma impressão que não é essa que você quer deixar. Então, isso eu faço. Eu não... Agora, você falou um negócio certo. Eu não me cobro aquilo lá, eu tenho que responder agora, Michele. Ai, que se eu... Não, isso não. Eu respeito o meu tempo. Mas eu sempre dou um feedback. Elisete, tem os direitos, depois, se você quiser, eu te mando e você coloca no grupo. A gente tem alguns direitos. Quando a gente também aprende a exercer esses direitos, a vida fica mais leve. Então, um dos direitos eu tenho o direito de dizer não. O outro, eu tenho o direito que as minhas necessidades sejam tão importantes quanto as necessidades dos demais. E aí, quando você começa a exercitar esses direitos, eu tenho o direito de ficar sozinha. Ai, que delícia. Vai ficando mais leve. Porque você entende que isso aí não é eu quero, não é um direito, é baseado lá na Carta da ONU. A gente trabalha, né, em terapia, trabalha muito isso. Essa lista de direitos. É libertador. Você começa a ver, cara, isso é direito meu, né? É direito seu e é meu também. Se as duas exercerem o direito, a vida vai fluir mais tranquila. Isso dá um conteúdo, hein? Grande. Eu amo essa lista de direitos. Dá conteúdo para o mês inteiro. Isso é conteúdo para o resto da vida. Ô, gente, mas deixa eu falar uma coisa aqui. A Elisete é uma pessoa que ela não para de falar o dia inteiro, tá, gente? Ela viajou comigo. Gente, é impressionante. Essa mulher não para. Ela literalmente não para. É o dia inteiro respondendo coisa no celular. Sem medo de errar. Responde, tira foto, conversa, filma, tudo ao mesmo tempo. Tá vendo, Gil? Porque eu acho que o talento, um dos talentos da Elisete é conexão. Um dia a gente vai fazer esse teste para você ver. Um dos talentos dela deve ser conexão. Eu fiquei cansada, gente, só de ver. Ela falou, cara, tu não para. Eu falei, mas eu tenho que dar resposta, porque eram demandas diferentes. Eu não ficava conversando com a mesma pessoa. Eram pessoas diferentes e respondendo. Até no Uber. Aí eu falava as coisas, o cara, oi, assim eu não estou falando com ele. Mas não, eram pessoas diferentes e que você tem que dar as respostas rápidas e resolver. Agora, isso, a empresa que eu trabalhei, Macroplano, me ensinou muito, você ser resolutivo. Né? Eu acho que a gente... O que eu vejo muito hoje também? Para a gente encerrar, as pessoas são pouco resolutivas. Né? De tipo, amanhã... resolutivas que era assim. Eu cheguei falando o seguinte, tem que ter uma solução. Qual é a tua solução? Eu não podia ficar pensando muito. Né? Eu tinha que chegar já com a solução. Então, qual é a solução, Zé? Então, sempre que tinha uma avaliação lá, o meu poder resolutivo era muito alto. Né? E proatividade. Então, eu dali já estava resolvendo tudo para sanar. Eu não ia deixar chegar em casa, já estava o que dava para resolver dali. Tinha umas que eu ia deixando, de casa eu resolvo isso, amanhã eu resolvo, né? Então, ela foi apavorada, porque eu só parei na hora do almoço mesmo, que eu vou ter telefone para carregar. Fora isso, e sem deixar de fazer outras coisas, meu filho. Os stories lindos, respondi stories, e a gente tem que... Porque também, quanto mais você se conecta, mais você vai vendo que você também vai criando demandas positivas, sim.
Mas para você, né? Quando, vamos fazer roda de negócio, mais gente que você está colocando dentro do teu cesto. Vamos fazer não sei o quê? Mais gente. Vamos no grupo tal? Mais gente está entrando. Então, isso demanda mais. Quer conversar? Gosta de se conectar? Gosta de interagir? Vai aumentando. Agora, com o tempo também, a gente vai aprendendo a qualificar essas relações, né? Vai ter algumas que você vai conversar muito, horas longas, outros assuntos mais profundos, outros não, é mais aquela interação de poder estar junto. E aí a gente vai aprendendo com o tempo, né? Isso é... Gente, super obrigado mais uma vez. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Rise maravilhosa. Rise ontem, eu doida para ganhar aquele presente tão lindo. Só pelo embrulho. Perdeu, era um bolo artesanal de limão aromático, copo da felicidade de paçoca. Misericórdia! Essa garota é absurdo. Eu não ligo para bolo, mas o dela também. É um bolo diferente. Sério, é um bolo. Faz o print. Vou fazer agora de novo. Faz aí, Felipe é melhor que eu. Felipe, não esqueça de mim. Bônus. Aula bônus. E vocês vão receber uma surpresa na escola. Não sei se vai dar para chegar esse ano ou ano que vem. Posso? A Michelle já ficou animada. Surpresa, né, Michelle? Vai. Estou no canto. Para onde, meu diretor? Posso? Vai. Pode. Peraí, já botou a mão na câmera. Quem botou a mão? Agora foi. Já vou botar no... Show, vai botar lá. Gente, muito obrigado. Vamos ter aula boa. E vocês vão receber uma surpresa. Acho que não chega a tempo, acho que só ano que vem. Mas vai chegar. Para guardar no coração da Masterclass, que outro, eu acho que só daqui a 6 meses ou 7. Beijo, tchau, valeu. Amém. Beijo, boa noite, mulheres lindas. Tchau. Tchau. Beijo. Boa noite, meninas. Boa noite, meninas.